Se existe uma amizade para se preservar, é a amizade com o Espírito Santo de Deus. Olá, queridos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Estamos no episódio número 47 deste programa e durante essa semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo e eu. Compartilhei ontem a respeito do texto de Romanos 8,14, onde a sequência da palavra fala a respeito de os filhos de Deus não viverem como escravos. Os filhos de Deus são chamados para viver como filhos. E quem testifica isso dentro de nós é o Espírito de Deus. O ser humano ele é corpo, alma e espírito. Muitas pessoas cuidam da sua mente, cuidam do seu corpo, mas esquecem que tem um espírito dentro de si. E muitas vezes passam por angústias existenciais. É o vazio que todo ser humano ele tem até o momento que ele encontra, até o momento que o espírito dele encontra com o Espírito de Deus. Porque aí aquele vazio existencial ele é preenchido. Somente um amor genuíno e verdadeiro é capaz de preencher o vazio existencial dentro do ser humano. E que amor é esse? O amor de um Deus que é Pai, que amou tanto o mundo que entregou o Filho dele para morrer por cada um de nós. Então esse amor, quando nos preenche, quando nós encontramos esse amor, não existe mais um vazio existencial. Por isso que a Bíblia diz que, pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Consegue viver como filho quando o teu espírito tem um encontro com o Espírito de Deus. Então aqui entra a importância do Espírito Santo nesta caminhada. Ontem eu comentei que hoje ia compartilhar algumas experiências aqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desde sempre trabalhou na minha vida, desde sempre falando comigo. Eu sempre fui muito de pensar bastante, de passar boa parte do meu tempo sozinho, pensando a respeito da vida, planejando muitas coisas. E em muitos momentos eu sei que muitas vezes a voz que eu ouvia não era a voz da minha consciência, dos meus pensamentos, mas era a voz do Espírito, sempre me fazendo acreditar em algo maior, buscar algo maior. Porque quando eu olho para a minha história, para a minha origem, eu sempre fui de uma família simples, humilde, enfrentando sempre vários desafios, várias dificuldades. Minha mãe sempre foi uma batalhadora, uma guerreira, lutando pela nossa sobrevivência. Então, uma infância totalmente humilde, não nascemos em berço de ouro. Então, tudo aquilo que temos hoje foi conquistado através de esforço, de trabalho. Os meus pais, tudo que tem foi através de esforço, de luta pela sobrevivência, sem muito conhecimento, sem muita educação. Cresci num ambiente além de ser um ambiente de extrema miséria, era um ambiente onde havia muitas possibilidades, de drogas, de bebidas, de coisas erradas. Então coisas que fazem mal, que prejudicam, poderia ter me levado para outro caminho. Mas eu percebi sempre cuidado do Espírito de Deus na minha vida, porque minha mãe sempre foi uma intercessora, uma guerreira em oração nesse sentido. E se hoje eu estou no caminho que eu estou, se hoje eu cuido de pessoas, se hoje eu consigo ajudar pessoas nesse processo de evolução, de melhoria, se eu pastoreio pessoas, tem muito da oração, do empenho, da dedicação da minha mãe, buscando a Deus pela minha vida. E eu percebo sempre esse cuidado do Espírito de Deus em todos os momentos. E desde o momento que eu tive um encontro real com Ele, que foi dia 11 de dezembro de 2002, foi um dia antes de eu pregar a palavra pela primeira vez. Eu lembro que naquela época, o meu pai na fé, o missionário Ayrton Silva, ele, atendendo a um desejo que começou a arder no meu coração uma semana antes, na verdade um mês antes já havia um desejo ardente no coração de pregar a palavra, e eu nunca havia pregado a palavra, nunca havia subido no altar, nunca havia feito um curso de homilética, então não entendia, não sabia como produzir um sermão, mas havia algo dentro de mim que me inquietava
para que eu pregasse a palavra. Eu lembro que um mês e pouco antes eu comentei com alguns pastores e alguns simplesmente ignoraram, mas depois de um tempo eu comentei com meu pai na fé, ele disse, olha, daqui uma semana você vai pregar a palavra então. E foi uma semana assim que eu passei buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, porque sabe quando você se posiciona, quando você toma uma decisão e depois cai a ficha e você diz, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Foi mais ou menos isso. Falei, aonde que eu fui me meter? Mas aí já havia dado a palavra, então comecei a buscar Deus todos os dias, orar, pedir ajuda do Espírito Santo na minha vida. E um dia antes, dia 11 de dezembro de 2002, eu me lembro que no ambiente, dentro do culto, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu senti uma presença que eu nunca havia sentido na minha vida. E com esta presença veio a confiança que me faltava. Veio uma energia que é fora do comum. E o Espírito, ele é essa força, essa energia. O Espírito Santo, ele nos impulsiona, ele nos faz acelerar o processo. O Espírito Santo, ele te coloca em lugares onde você não conseguiria chegar sozinho. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu fui sentindo esse desejo, tendo essa vontade, de repente, até o momento que eu percebi que era a hora. E um dia antes, o Espírito Santo confirmou, tirou toda a dúvida, tirou toda a insegurança. E eu estava, naquele dia, preparado para o dia seguinte. E no dia seguinte foi algo extraordinário. Eu me lembro como se fosse ontem, os detalhes de tudo que aconteceu, o processo de como tudo aconteceu, e foi uma experiência que marcou a minha vida. Dia 12 de dezembro de 2002, eu subi num altar para pregar a palavra pela primeira vez. E dali por diante, eu estou nesta caminhada até o dia de hoje, e tem muita história para contar dessas caminhadas, das viagens missionárias, de lugares por onde eu passei. Mas se eu disser para vocês, eu nunca quis ser um pregador, eu nunca quis ser um pastor, eu nunca quis estar nessa posição. Quando eu entrei na igreja, perguntavam se eu queria, eu dizia que não. Mas foi algo assim, de uma hora para outra, eu comecei a sentir o desejo, sentir a vontade. Quando eu vi, de repente, eu já estava, fui sendo batizado pelo Espírito Santo, na noite seguinte, pregando a palavra. E dali para cá, hoje, eu tenho várias formações, eu tenho vários conhecimentos, tive várias experiências nesta vida profissionais, mas hoje o que me move, o que hoje eu faço sem receber absolutamente nada, por amor, por paixão, aquilo que faz arder o meu coração é estar cumprindo com o meu chamado, é estar pregando a palavra. Então, é algo que ninguém precisa me empurrar para fazer, ninguém precisa me obrigar para fazer, é algo que vem de dentro para fora. E é isso que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Eu não sei a tua caminhada, eu não sei como você chegou até aqui, o que você está ouvindo, mas quando você chamar pelo Espírito Santo e der verdadeiramente liberdade para Ele, Ele vai te impulsionar. Ele vai te colocar onde você nasceu para estar. Muitas pessoas estão precisando disso nos dias de hoje. Estão precisando serem impulsionadas pelo Espírito de Deus. Estão precisando, dessa força, dessa energia para poder viver verdadeiramente a vida que nasceu para viver. Não viver levado pelas vontades dos outros, não viver segundo a opinião dos outros, não viver uma vida de frustração, de lamento, uma vida sem sentido, sem propósito, não. Deus tem um plano na tua vida, assim como um dia lá atrás, Ele me impulsionou para estar onde eu estou hoje, e toda a minha caminhada, quando eu falo de comunhão com Deus às vezes é você errar, e depois você entender que errou, aprender com aquele erro, corrigir a sua rota, é você cair e levantar. A comunhão com Deus não é da noite para o dia. A comunhão com Deus é à medida que você vai se aprofundando na palavra, você vai conhecendo a Deus, você vai tendo experiências com Ele, você vai vivendo, você vai errando e vai aprendendo com os teus erros. Ele muitas vezes vai quebrando a gente para moldar de novo, para fazer de novo. A comunhão com Deus, ela vem com o tempo. Mas você precisa, tem gente que passa às vezes uma vida inteira e ela não tem verdadeiramente uma comunhão com Deus, porque ela nunca se entregou de verdade.
ela nunca deu liberdade para o Espírito Santo agir na vida dela de verdade. Então, o desafio que eu faço para você durante essa semana, você está me ouvindo falar do Espírito Santo. Abra verdadeiramente o teu coração, a tua mente, se entregue por inteiro, não pela metade. Não tenha medo daquilo que Deus pode fazer na tua vida, daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não tenha medo de se entregar, porque a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. E eu quero terminar aqui lendo um texto para vocês, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, onde diz assim, capítulo 55 de Isaías, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não pense que você sabe o que é melhor para você, porque você não sabe. Deus tem algo muito maior para a tua vida, mas você precisa se render a Ele, você precisa se entregar a Ele. E essa é a minha oração por você nesse dia. Pai, em nome de Jesus, que cada filho seu que está acompanhando esse programa, de perto ou de longe, sinta-se nesse momento desafiado a se entregar verdadeiramente. Que o teu Espírito Santo toque neste coração, nesta mente e nesse espírito principalmente, para que esse filho seu viva o propósito para o qual ele veio a este mundo. Meu Deus, talvez tenha alguém que esteja vivendo uma vida que não é uma vida agradável, não é uma vida boa, não é uma vida que glorifica o Senhor. Talvez tenha alguém vivendo uma vida de lamento, de tristeza, de dor, de sofrimento, de decepções. Então eu profetizo em nome de Jesus, onde esta palavra chegar, que o Senhor toque nestas vidas e desperte-os, Pai, para viverem a vida que o Senhor sonhou para eles. Eu os abençoo neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido, continua conosco durante essa semana. Ainda temos muito mais para falar a respeito do Espírito Santo. Poderíamos ficar aqui um ano inteiro contando, né, as experiências, mas vai ser essa semana. Então aproveita essa semana e abre o teu coração. Chama por Ele em cada momento do teu dia, da tua vida. Nós estamos juntamente com a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil inteiro. Estamos num propósito de 40 dias de oração, de jejum, de palavra, de semeadura, um propósito com Deus. Então, aproveitando esse momento, se você entrou nesse propósito, se você não entrou, mas aproveita essa semana que estamos falando do Espírito Santo e deixa Ele trabalhar na sua vida. Se essa palavra foi bênção para você, compartilhe com mais alguém. Se você não é inscrito no canal ainda, recebeu esse vídeo de algum conhecido seu, se inscreve no canal para você receber as notificações de forma automática. E eu espero te ver no programa de amanhã, se Deus assim nos permitir.